Agora o verso de número 10. Ela, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Querido, tome o teu assento. A Estezinha já aprendeu a dar glória a Deus. Toda vez que a gente fala amém, ela fala amém. Que Deus abençoe a minha esposa Rita de Cássia e a minha filha Esther Damaso. Amados, nessa noite eu quero falar do dia mau, o dia ruim, aquele dia da aflição. É bem verdade que o dia ruim ele chega para todos. O dia mau ele chega para todos nós. Em algum momento da nossa vida nós iremos enfrentar o dia mau. Em algum momento da nossa vida nós iremos encontrar tempestade no nosso caminho. Em algum momento da nossa história, nós iremos enfrentar adversidades e aflições. A saber, todos nós enfrentamos. Quando nós olhamos para a Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 9, a Bíblia diz que todos os irmãos enfrentam pelas mesmas adversidades ou as mesmas lutas. Isso é tão profundo, é tão extraordinário, que quando nós sabemos que nós iremos passar por essas lutas, ou que nós estamos passando por essas lutas, algo me chama a atenção. O que é o daí que te chama a atenção? Qual que é a nossa postura, ou qual que é o nosso posicionamento quando o dia mau chega? Se o dia mau ele vem sem avisar, não tem como se preparar. Seria bom a gente se preparar para quando o dia mau acontecesse. Só que não tem como saber, porque o dia mau ele acontece sem aviso prévio. E quando nós olhamos para a história de Ana, o dia mau chegou para ela sem avisar. Pegou ela de surpresa. O texto diz que Ana estava com a alma amargurada. Se Ana estava com a alma amargurada, Ana estava sofrendo. Ana estava triste. Talvez esse seja o pior cenário que Ana já enfrentou na sua história. Talvez Ana esteja enfrentando a maior dor da sua trajetória. Talvez quando nós adentramos da porta para dentro, nós está, assim como Ana estava, com a alma amargurada, com o coração machucado, pedindo ao Senhor socorro, pedindo ao Senhor ajuda. Só que a pergunta que eu quero te fazer essa noite é muito simples. Para onde essas dores têm te levado? E a segunda pergunta, como que você tem remediado as suas dores? São perguntas que muitas das vezes a gente não encontra resposta. Porque quando nós estamos enfrentando tais dores, é difícil até de responder. Quando nós estamos enfrentando tais lutas, é difícil até de falar. Muitas das vezes a luta ela tira a profecia da nossa boca. Para os pregadores tira a pregação, para os cantores tira os louvores da boca. Para aqueles que lideram a dor, ela tira as forças para liderar. Para aqueles que são de oração, quando a luta chega, ele não consegue mais orar, porque a luta é mais intensa do que as forças que ele pode conduzir àquela peleja. Talvez você adentrou da porta para dentro procurando resposta, dizendo: Senhor, o porquê dessa guerra? O porquê dessa luta? O porquê que a minha alma está amargurada? E o Senhor te responde essa noite: essa alma amargurada, essa dor e essa luta é para revelar que você tem um Deus. E esse Deus vai te ajudar a vencer uma vez mais. Você tem um Deus, e esse Deus é maior do que essa luta. Você tem um Deus, e esse Deus é maior do que essa dor. Você tem um Deus, e esse Deus é maior do que essa adversidade. Você tem um Deus, e esse Deus é maior do que esse problema. Você tem um Deus, e esse Deus é maior do que essa crise. Você tem um Deus, e esse Deus é maior do que essa ansiedade. Você tem um Deus, e esse Deus é maior do que essa depressão. Você tem um Deus, e esse Deus é maior do que essa crise financeira. O teu Deus é maior, o teu Deus é maior. Ele é maior. Seria bom se a gente pudesse se preparar, mas não tem como. Porque o dia mau ele chega sem aviso prévio. E eu quero repetir a mesma pergunta que eu fiz no início.
Para onde as suas dores têm te levado? E como que você tem remediado essas dores? Sabe o que Ana me ensina? Ana me ensina que é na casa do Senhor que a gente trata as nossas dores. Porque quando o dia mal de Ana acontece, Ana não estava em casa. Ana não pega o celular para pedir uma ajuda. Ana não pega o celular para postar aquele célebre status dizendo: eu preciso de oração. Ana vai para a casa do Senhor. Ana poderia ter ligado para o pastor dizendo: pastor, eu preciso de ajuda. Ana poderia ter ligado para alguém do ciclo de oração dizendo: eu preciso de oração. Ana poderia ter ligado para qualquer pessoa dizendo: me ajuda pelo amor de Deus. Só que Ana olhou para a direita, olhou para a esquerda e disse: essa guerra é minha. E sabe como que eu vou vencer essa guerra? É na presença do Senhor. Sabe o que Ana me ensina? Que na presença do Senhor e na casa do Senhor continua sendo o melhor lugar para tratar as nossas feridas. Na presença do Senhor continua sendo o melhor lugar para remediar as nossas dores. Ei, Odaí, mas está doendo. Eu sei que está doendo, mas traz para a casa do Senhor, porque na casa do Senhor tem remédio para essa dor. Odaí, Guilherme, você não faz ideia como que está essa crise. Eu sei que está doendo, mas o Senhor está dizendo essa noite: traz essa dor para a minha presença, traz essa dor para a minha presença, traz essa dor para a minha presença. Ana me ensina que existem guerras que são particulares. Tem guerra que não dá para compartilhar com os nossos amigos. Tem guerra que não dá para ligar para ninguém para pedir ajuda. Porque existem guerras que são particulares. Você vai enfrentar momentos na sua história que você vai procurar ajuda da direita e da esquerda e não vai achar ninguém. E muitas das vezes é o próprio Deus quem tira, com um propósito: te fazer olhar para uma única e exclusiva direção. Qual que é a direção, Odaí, Guilherme? É para o alto. Por que, Odaí? Porque é do alto que vem o teu socorro. Tem alguém com a mão levantada lá atrás e eu preciso profetizar isso aqui. Deus está tirando os recursos da terra, Deus está tirando os amigos com o propósito de fazer olhar para o alto, porque é do alto que vem o teu socorro. O céu te traz aqui essa noite para te dizer algo: traz para o altar, traz para minha presença, porque na minha presença tem remédio, tem remédio, tem remédio. Para onde? Para onde você tem levado as suas guerras? E como que você tem remediado as suas dores? Sabe o que Ana faz? O texto diz que Ana orou ao Senhor. Sabe o que Ana me ensina, pastor Eunilson? Que a oração continua sendo o melhor remédio para sarar uma alma amargurada. Mas Odaí, eu estou orando e a alma continua amargurada. Mas Odaí, eu estou jejuando, mas a minha alma continua amargurada. Mas Odaí, eu estou fazendo campanha e a minha alma continua amargurada. Você já trouxe para a presença? O céu está perguntando para alguém: você já trouxe para a presença? Porque existem momentos que a gente ora em conjunto. Eu confesso para os irmãos que eu gosto de orar em conjunto. Só que existem guerras que são só suas. Existem guerras que são só para mim, Fábio. Existem guerras que são só para você. Existem guerras que são particulares. E o céu está dizendo para alguém essa noite: traz para o altar, traz para a minha presença. Odaí, eu não consigo mais orar, mas você está respirando, tá? Então você consegue liberar uma palavra dizendo: me ajuda, Senhor, eu preciso de ajuda, Senhor. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite que está a ponto de morrer, mas o céu te traz aqui essa noite para te dizer: traz para o altar, traz para a minha presença, filho, traz para o altar. Sabe o que Ana me ensina? Que nas nossas maiores lutas, guerras e adversidades, é na casa de Deus que a gente consegue remediar. Só que existem níveis de guerras que
quando a gente vem para a casa de Deus, a gente não consegue liberar uma palavra de oração para Ele. A gente não consegue falar. Porque o nível da guerra é maior do que as nossas forças. A gente não consegue cantar louvores a Ele. Porque o nível da guerra é maior do que as nossas forças. A gente não consegue sequer levantar a mão e adorar a Ele. Porque o nível da guerra é maior do que as nossas forças. Mas eu quero te lembrar essa noite de um amigo. Ou daí, quem que é esse amigo? O amigo Espírito Santo. Ele segura na nossa mão essa noite. 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 Sabe o que é que o Senhor está mandando liberar essa peleja? Eu vou te ajudar, filho. Essa guerra eu vou te ajudar, filho. Eu vou te ajudar, eu te sustento. Eu sou o teu amigo fiel. Lembra daquela peleja ferrenha que nós enfrentamos na nossa trajetória? Aquela que ninguém sabe. Muitas das vezes nem o nosso cônjuge sabe, mas ele sabe. Lembra quando estava por um fio? Ele mandará mandaia candara mandaia sai. Ele mandaia candara mandaia sai. Foi a mão do Senhor que te sustentou para vencer aquela peleja. Foi a mão do Senhor que te sustentou para vencer aquela crise. E a mesma mão que te sustentou lá é a mão que segura na sua mão essa noite. E o Senhor está dizendo: eu te ajudo, eu te sustento, eu sou teu amigo fiel, filho. Sai. Sabe aquela luta que nós enfrentamos que deu vontade de parar? Ana também deu vontade de parar. Sabe aquela batalha que a gente enfrentou, que a gente teve vontade de jogar tudo para o alto? Ana também deu vontade de jogar tudo para o alto. Mas Ana não desistiu. Por que Ana não desistiu daí? Porque o Senhor sustentou Ana naquela aflição. Ei, querido, você não pode desistir, porque o Senhor está te sustentando uma vez mais. É a mão de Deus. É a mão de Deus segurando em sua mão. Você não veio até aqui para desistir. Eremandaia candaramandaia sai. Eremandaia candaramandaia. Segura na mão desse irmão que está do teu lado, por favor. Ribandarabandaia candaramandaia sai. Tem uma graça. Tem uma graça. Tem uma graça sendo liberada sobre nós hoje aqui. Tem uma graça que sustenta. Tem uma graça que ajuda. Tem uma graça que sustenta nós aqui. Rebandarabandaia candaramandaia sai. Existem níveis de guerra que tiram o glória a Deus da nossa garganta. Existem níveis de guerra que tiram a nossa vontade de orar, mas o Senhor está dizendo: eu vou te ajudar, meu filho. Eu vou segurar na tua mão e vou te sustentar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Levante a mão para receber isso aqui, porque o céu está liberando ajuda para nós hoje. Meu Deus. O versículo de número 5 está no texto que Ana é amada.
Só que essa mulher que é amada e que é serva está enfrentando a pior luta da sua trajetória. E muitas das vezes nós olhamos para nós e vemos que nós somos amados. Nós observamos que nós servimos a um Deus que é soberano. Só que nós não conseguimos explicar o porquê da luta. A gente não consegue explicar o porquê da aflição. A gente não consegue explicar o porquê dessa crise. Mas espera aí, Deus, se eu sou amado, se eu sou servo, por que da crise, Pai? Se eu sou amado pelo Pai, se eu sou servo do Pai, por que da crise? Quando nós olhamos para a Bíblia, existe um texto lá em Romanos. O sofrimento dessa vida não se compara com a glória que a nós será revelada. Quanto maior a crise, quanto maior a aflição, maior é a glória que o Senhor vai liberar sobre a tua vida. Existem coisas que não dá para explicar. Pastora Nayana, existem guerras que não dá para explicar. Existem situações que não dá para explicar. Deus, por quê? Senhor, por quê? E aquele texto da Bíblia que fala assim, que o choro dura uma noite, que a alegria vem pela manhã, parece que muitas das vezes não faz sentido. Porque é só choro, só choro, só choro e nunca amanhece. Será que Deus tem filhos prediletos? A verdade é que não, Ele não tem filhos prediletos. Ele é um Deus que ama todos na sua mesma totalidade. Mas por que uns sofrem mais do que outros? Por que para uns dói mais do que para os outros? Você consegue me explicar, Fábio? Por que a dor de uns tem que ser maior do que a dor do outro? O porquê que a guerra de um tem que ser maior do que a guerra do outro? Não tem como explicar. E muitas das vezes a gente até se perde nisso. Só que os céus está dizendo essa noite que quanto maior é o choro, que quanto maior é a dor, que quanto maior é a angústia, que quanto maior a aflição, maior será a glória que a ti será revelada. Porque é impossível herdar algo de Deus sem antes passar pela porta fechada. É impossível herdar as promessas de Deus sem antes passar pela alma amargurada. É impossível receber algo da parte de Deus sem antes passar pelo processo do sofrimento. Toda pessoa que tem uma grande promessa de Deus, ela vai enfrentar grandes desafios no meio da sua trajetória. A boa notícia é que no final de tudo isso, a glória será revelada. Eu quero te convidar a ficar de pé essa noite. Ah, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Existem níveis de guerras que são inexplicáveis. Existem momentos na nossa vida que não dá para compreender o porquê e o porquê. Mas eu tenho um amigo e você tem um amigo. E ele libera algo sobre nós essa noite. Consolo. Consolo. Consolo.
consolo, 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 consolo. Tem consolo do céu sendo liberado sobre a tua vida essa noite. Tem consolo do céu sendo liberado sobre a tua alma